Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante aos governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados, como ou com aquilo que vocês vão falar. Nesta hora, será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês que falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Pai entregará o filho. Os filhos levantarão contra seus pais e os pais os matarão. Vocês serão odiados por todos por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Entende-se com este Evangelho que aqueles que seguirem a Cristo terão guerra. Aqueles que permanecerem na palavra de Cristo terão guerra. Aí fica aquele silêncio profundo. O povo vai falar assim: o William está pregando a ideologia errada, vou me desinscrever no canal Partilha da Palavra. Jesus fala isso. Está escrito aqui. Aqui, enquanto vocês disserem que vocês são crença, que vocês creem na Igreja Católica, que vocês creem em mim, aqui vocês vão sofrer. Aqui vocês só vão ter alegria se vocês disserem que vocês não acreditam em Cristo. Vejam que ideia trouxa. Mas é o que o encardido quer. O encardido quer tirar de você essa ideologia de que Cristo vai te salvar. Por isso ele coloca tantos problemas na sua vida. E é por isso que Jesus está sempre do seu lado. É o embate. Porque enquanto nós negamos que nós somos de Cristo, nós aceitamos que nós somos do encardido. Enquanto nós negamos que nós somos do encardido, nós aceitamos fielmente que nós somos de Jesus. Não adianta, não existe meio termo. Aí você vai falar assim: ah, mas tem gente que não acredita no encardido ou não acredita em Deus. Está aceitando o encardido. Porque quando você não acredita em Deus, você automaticamente aceita a ideia do encardido de que não existe nada. Para ele não existe nada. Ele quer que você acredite que não existe nada. Ele quer. O desejo dele é que você acredite que o céu é apenas um conto de fadas. Pro desejo dele, o céu é apenas um pensamento de católico. Que quando você para de pensar sobre isso, a ideia simplesmente acaba. A nossa consciência nos faz imaginar. Por isso que quando nós somos fielmente católicos na igreja, nós começamos a imaginar como é o céu, como é o rosto de Jesus. Por que que existem tantos rostos que dizem que as pessoas dizem que são Jesus? Porque muitas das vezes um dia essa pessoa dormiu e neste sonho ela sonhou com Jesus. Bom e gostoso. Ela teve uma visão a igreja celebra o nascimento de Jesus. Santa Faustina, por exemplo. Nessa simplicidade do nascimento, nós também relembramos a história de como foi a origem de Jesus Cristo. Como foi formada a família ela de pintou Nazaré. esse quadro e nesse Desde quadro era Abraão a imagem de Jesus até jorrando José. água e sangue. Uma família Ela pintou. que, na sua Porque simplicidade, ela via tinha a Jesus o realeza tempo todo. de ser a família de Deus. Todos os minutos de sua vida. Essa realeza pode transformar Então é qualquer fácil, família, pode fazer com que fácil. qualquer família seja uma primeiro família passo santa. A diferença acreditar entre a fielmente. família de Nazaré para as famílias de hoje em dia Dificilmente é nós vamos que a acreditar Santa e fielmente Sagrada Família que de é Nazaré Jesus. tinha
Deus a gente vai fraquejar. E por que próprio a gente vai fraquejar? Porque tinha Jesus próprio dentro da família. Porém, então, isso nós conseguimos colocar dentro da nossa família com um pouquinho de oração. É claro que não será a mesma coisa do que a família de Nazaré, mas terá Jesus. E isso já é importante. Santa Faustina chegou a perguntar no diário, quando nós falamos do princípio de como tudo existiu, me abandonou nesse momento de dificuldade? Nós relembramos de que Jesus virou para ela e respondeu: eu nunca te abandonei. Deus fez uma aliança, criou o homem e a mulher. Ele viu que era bom. Quem dirá todos os outros santos? Só que daí o homem e a mulher foram e erraram com ele. Que era devocionária. Aí Deus se afastou deles. E acabou perdendo seu marido e seus 2 irmãos. Porém, depois Deus foi lá e criou uma aliança com eles. Acabou perdendo a sua família, ficou só novamente, o que eles fizeram? Erraram de novo. Seus 2 filhos. Aí Deus criou outra aliança com eles. Em Cristo. Porque Deus não desiste, porque era muito bom. Aqui nasce um ponto que é muito interessante para nós católicos. Desta vez, Deus vai criar uma aliança que não se quebre em hipótese alguma. Mesmo se você for para a igreja. Que não até mesmo quando você que não dê errado em hipótese alguma. Que por mais que a gente negue, esta aliança continuará buscando paz. Diferentemente das outras alianças, essa aliança durará até os últimos dias do mundo. Não é a homilia do Padre. A paz não está até os últimos dias do universo. Teremos essa aliança. E qual que é essa aliança? A nossa Jesus. falta de entender. A partir do nascimento de Jesus em Belém, nossa vida é mudada. E nós passamos a ter uma espécie de segunda chance. Mesmo com tantos erros, o próprio Jesus vem nos ensinar, o próprio Filho de Deus vem nos ensinar como ser pessoas melhores mediante as dificuldades do mundo. Discípulo fiel de Cristo. Como notar que Ele é o caminho necessário para sobreviver neste mundo tão cruel. Aquele que já era considerado. Dificilmente a gente vai dizer: eu vivo em paz. Eu sou uma pessoa que dificilmente tem problemas. Vivo muito em paz. Imagine assim: o seu melhor amigo te condena à morte. É sofrimento. Jesus mesmo afirma isso. Ficaria? Mas quando nós estamos firmados em Jesus, quando nós firmamos em Deus. E ele já sabia que isso iria acontecer. Sabendo que isso iria acontecer, ele por todas as dificuldades a seus discípulos: cuidado! Aí então vocês Deus vão ser entregues pelos seus próprios amigos, dá uma última chance aqueles que para que nós mudemos de vida. E essa última chance até hoje tenta nos converter com palavras e com sabedorias. Quem não acolhe esta aliança é o que deixa jogado o vazio no fogo do inferno. Porque esse já não tem mais salvação. Ninguém. Quem acolhe esta aliança é salvo. Quem acolhe esta aliança está no céu. Quem acolhe Jesus. Coloca Jesus no seu coração. Medita nos mistérios dele. Entre o bem e o mal. Medita no que aconteceu com ele. Quando você está fazendo algo terá que é vida bom, eterna. E graças a esta vida, seja público ou não seja público, você não se importa. Melhor. Porque o que você é isso que nós devemos acreditar, no que nós podemos ser melhores. Vejam o que aconteceu com José. Se o que aconteceu com Zacarias era um problema, porque Zacarias ficou mudo após ver o anjo, porque não acreditou que isso iria acontecer, com José, ele foi obrigado a acreditar. Porque se ele roubar de dia, ele apanha. Porque já tinha acontecido. Ele foi obrigado a confiar em Deus. O mal é cometido sempre às escuridões. Porque não tinha uma outra alternativa. Porque quando ele está sendo feito José escuro, tinha voltado para casa. Maria contou para ele que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo. O que José queria fazer? Ele ficou triste. Pratique o bem. Pratique porque ele esperou um tempo. Esperou um enorme tempo para poder casar com Maria. E quando casa acontece uma coisa dessas. Ele ficou decepcionado, porque ele gostava de Maria. O nosso amor
pelas pessoas, o nosso amor pela aquela pessoa que a gente mais ama, pelo nosso namorado, pelo nosso amigo, pelo nosso casal. O nosso amor é tão poderoso que é calmo, que é capaz da gente mover céu e terra pela pessoa. E aí quando você nem pensa, você já pecou. Citando esse amor como exemplo, imagina como José ficou ao descobrir que, segundo a lei, o bem fica muito ele deveria se separar de Maria, fica tão às escondidas que a gente nem vê, e entregá-la no meio da praça para ser apedrejada até a morte. José era de uma família humilde. Era de uma família que tinha Deus no coração. E te condenarão à morte, mas a família de José é da descendência de Davi. Tranquilos. E ele era um homem justo. Graças a essa justiça a que foi partilhada. Eu vou estar com vocês. E aí é que vem o ponto. Nos momentos de na justiça dele. O que ele disse para Santa Faustina? Ele ia fazer Eu sempre estive contigo. Só que ele tinha medo. Então o que ele pensou? Nos momentos de maior fugir. dificuldade, nós precisamos confiar porque é o certo a fazer. No nosso coração. Vou abandoná-la. E ele vai nos dizer como ele Porém, está me dizendo, o anjo do Senhor vai em sonho para José e diz: como José, ele está me dizendo como fazer isto hoje. Veja bem, eu acordei agora há pouco, não sei nem como que eu ia falar. Eu nem tinha lido a Bíblia ainda. Mas Jesus age. Jesus age porque ele nos ama. Eu falo sempre que a minha missão aqui é catequizar a todos os que estão assistindo. E eu acho que, de certa forma, eu estou conseguindo isso. Com Jesus. Porque se não fosse ele, a minha sabedoria não ia ajudar. Porque eu sei pouca coisa perto de um padre. Eu sei pouca coisa perto de um teólogo. Perto de um pregador que escreve tantos livros por ano. A minha sabedoria não iria ajudar. É claro que, de certa forma, de tanto escutar padres, a gente consegue identificar num próprio ponto nosso aquilo que é o único nosso, a nossa ideia referente a tantos assuntos. Mas seria a nossa ideia, não seria a ideia de Cristo. Essa é a diferença de quem pratica e não pratica com o Espírito Santo. Quando você pratica com o Espírito Santo, fica muito mais fácil, porque mesmo quando você não sabe, o Espírito Santo te ilumina e te dá aquilo. Quando você não pratica com o Espírito Santo, você pode falar quantas palavras você quiser. Ninguém vai entender o assunto. Por que muitos padres falam que a oração do Espírito Santo é importante? Porque o Espírito Santo mexe com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma. Transforma, santifica e cura. É por isso que nós devemos confiar em Deus. Mesmo nas fraquezas, Deus santifica, cura e transforma. Vou repetir. Deus santifica, cura e transforma. O encardido tem poder de fazer isso? Tem. Para mal. Ele não faz para bem. Ele faz para o bem dele. Devemos acreditar. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus santifica, cura e transforma. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.